Vamos lá, galera. Nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês a segunda parte, né, das propriedades envolvendo aí operações com logaritmos, né? Então, na videoaula anterior nós vimos o logaritmo do produto, o logaritmo da potência, e agora nós vamos ver aqui o logaritmo do quociente, tá? Identidade que envolve um logaritmo de um quociente, e depois a famosa mudança de base, que é muito importante, principalmente para usar calculadoras na base 10 e na base natural. Então, começando aqui com essa terceira propriedade aqui, que foi onde nós paramos, logaritmo de b dividido por c na base a é o logaritmo de b na base a menos o logaritmo de c na base a. E aqui, né, o c, aqui o b e c positivos, tá? A condição, né, o a maior do que 0 e diferente de 1. E aqui eu vou para a demonstração. Então, se vocês lembrarem, for na videoaula anterior a essa, né, na sequência que eu enumero, vocês vão ver que a letra A lá é bem parecida com essa. O que vai diferenciar vão ser os sinais usados, né? Então, vamos lá. Vou chamar log de b na base a de x e o log de c na base a de y. E esse lado esquerdo aqui, o log de b dividido por c na base a, né, o logaritmo do quociente, eu vou chamar de z. Usando a definição de logaritmo e transformando para potência, eu tenho que b é igual a elevado a x, c é igual a elevado a y e b dividido por c é igual a elevado a z. Então, eu tenho que a elevado a z é igual a b dividido por c. Só que o b é a elevado a x, então vou substituir no lugar do b, eu coloco a elevado a x, e o c é o a elevado a y, né? E essa divisão aqui, divisão de potência de mesma base, eu repito a base, que no caso aqui é o a, e subtrai os expoentes, então fica x menos y. Então eu tenho a elevado a z igual a elevado a x menos y. Eu chego nessa identidade. Então eu chego nesse ponto aqui, eu tenho duas potências iguais, sendo que elas têm bases iguais, né? Ambas têm base A. Então os expoentes z e o segundo expoente que x menos y, eles têm que ser iguais. Então eu chego nessa sentença aqui, z igual a x menos y. Aí eu vou voltar para a simbologia de logaritmo. O z é o log do quociente, né? Log de b dividido por c na base a. O x é o log de b na base a. E o y, log de c na base a. E aí fica demonstrada esta propriedade. Como exemplo aqui, né? O log de 3 dividido por 2 na base 2, eu posso escrever como log de 3 na base 2 menos log de 2 na base 2. Só que aí que tá. Log de 3 na base 2, ninguém é obrigado a saber de cabeça. Mas log de 2 na base 2, nós temos que fazer essa conta, né? Toda vez. Aí é uma das consequências imediatas da definição, né? Log de 2 na base 2 é 1. Toda vez que o logaritmando for igual a base, o logaritmo é 1. Então vai ficar log de 3 na base 2 menos 1. Nota que esse menos 1 está fora do meu logaritmo, hein? Tudo bem? Não é 3 menos 1 dentro do logaritmo, não. Está fora. Se tivesse dentro, eu usaria parênteses para indicar isso aí. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo aqui. Dentro desse exemplo 8. Logaritmo de 25 dividido por 2 na base 5. Então, é o logaritmo de 25 na base 5. Nota que eu não posso trocar a ordem, tá? Eu não posso colocar log de 2 na base 5 menos log de 25 na base 5, não. Note que aqui tem uma ordem para respeitar, né? O logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Então, ó, log de 25 dividido por 5, log de 25 na base 5 menos log de 2 na base 5. O log de 2 na base 5 eu vou deixar aqui quietinho, porque eu também não sou obrigado a saber de cabeça. Tá ok? Porém, se
Se eu tiver uma tabela de logaritmos ou uma calculadora, eu consigo calcular isso aqui e colocar um valor aproximado. O log de 25, o logaritmo de 25 na base 5, eu tenho que saber, né? 5, que é a base, elevado a quem da 25? É o 2. Aí usa definição lá de logaritmo, tá bom? Transforma uma equação exponencial para determinar esse 2 aí. Aqui dá para fazer até de cabeça, né? 5 elevado a quem que dá 25? É o 2. Então o resultado desse logaritmo é 2. Então fica 2 menos log de 2 na base 5, tá bom? E aí eu concluo essa terceira propriedade operatória. A quarta aí, que é a nossa famosa mudança de base. Então, se eu tenho log de B na base A, eu posso, isso aí é igual ao log de B na base C dividido por log de A na base C. Toma cuidado. O que essa propriedade está me dizendo? Eu posso escolher qualquer C. Então, se eu tenho um logaritmo, eu posso mudar a base dele e transformá-lo numa divisão de logaritmos. Só que lembrando, para existir um logaritmo, a base, ou seja, esse novo número que eu vou escolher para ser base, ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Tudo bem? Eu não corro o risco do log de A na base C ser 0, eu só correria esse risco se o A pudesse ser 1. Mas como o A não é 1, porque ele é a base do logaritmo original aqui, então eu não corro esse risco, tá beleza, tá? Então isso aqui é para transformar, daí a gente vai ver nos exemplos, nos exercícios lá, né, alguns te dão logaritmo numa base, mas pede para você calcular em outra base. Aí você tem que transformar para a base em que os dados do exercício estão. Você tem que passar para aquela base para poder usar os dados do exercício. Então vamos para a letra, essa demonstração da letra D. Eu vou chamar log de B na base C de x, log de A na base C de y e log de B na base A de z. Então, pela definição de logaritmo, eu chego nessas três situações aqui, ó. Vou transformar tudo em potência, né? Vou usar a definição para transformar isso aqui, passar isso aqui para a simbologia de potência. Então, eu vou ter que B, né, o logaritmando, é igual a base C elevado ao resultado x. O A é igual a base C elevado a y. E aqui de novo o B, ó. Então tem duas sentenças com B aí. B é igual a base A elevada a z. Então vamos vir aqui. Então isso que eu falei está aqui, ó. Essas três situações aqui. Agora se a gente olhar a primeira e a segunda e a terceira sentença, ó, primeira e terceira, B é igual a C elevado a x. Por sua vez, B é igual a A elevado a z. Então posso falar que C elevado a x, que é igual a B, que é igual a elevado a z. Então, eu posso falar que C elevado a x é igual a elevado a z. Tá? Agora, substituindo essa segunda sentença aqui, ó. Era para sombrear só ela, né? Aqui, ó. Sombreada aqui. Essa segunda sentença, né? Substituindo essa segunda sentença. Nessa última aqui que a gente manipulou, que nós chegamos, o que vai acontecer? A é igual a z, a C elevado a y. Então, no lugar do A aqui, ó, A elevado a Z, eu vou colocar C elevado a Y elevado a Z. Então, vai ficar C elevado a X é igual a C elevado a Y. Isso aqui era meu A, que eu substituí por C elevado a Y, elevado a Z. Então, aqui eu concluo que eu tenho duas potências iguais e de mesma base. Então, os expoentes X e YVZ, por que isso aqui apareceu YVZ? Porque esse lado direito aqui é potência de potência. Então, conserva a base C e multiplica os expoentes YVZ. Tá? Então, daqui eu concluo que x é igual a YVZ. Ou seja, o y, como eu sei que ele não é zero, que ele é diferente de zero, porque ele é o logaritmo de A na base C, e o A é diferente de 1, então esse logaritmo é diferente de zero, eu posso passá-lo, ele está multiplicando o z, eu passo dividindo o x, é a operação inversa. Então eu concluo que z é igual a x dividido por y. Voltando para o símbolo de logaritmo, o z é o log de b na base A,
o x é o log de b na base c e o y é o log de a na base c. E aí eu concluo a demonstração dessa minha propriedade operatória. Aplicação, exemplo 9, tá? Log de 6 na base 2, aí é que eu escolhi, tá, gente? Foi de forma arbitrária e mais do que isso, né? Como é um exemplo que eu não só quero mostrar a transformação, não tem nenhuma conta para continuar, eu escolhi o 3, podia ter escolhido 4, 5, tá, 10, qualquer número positivo, qualquer número positivo e diferente de 1. Então, log de 6 na base 2, por exemplo, eu posso escrever como log de 6 na base 3 dividido por log de 2 na base 3. Nota, uma vez escolhida a base, escolhi a base 3, então tem que usar o 3 para os dois logaritmos aqui novos, tá? Log de 6 na base 3 e também o log de 2 na base 3 também, tá? Não posso escolher uma base para o numerador e outra base para o denominador, não, a mesma base. Aí aqui eu poderia escolher a base que eu quisesse. Poderia escolher log de 6 na base 5, log de 2 na base 5, log de 6 na base 20 dividido por log de 2 na base 20. Aí aqui eu vou escolher a base de acordo com a minha necessidade, né, para resolver um exercício, para usar calculadora. Vamos, por exemplo, 10, que é um pouquinho mais de aplicação. Usando, né, logaritmo de 2 na base 5 aproximadamente igual a 0,43, calcule log de 25 na base 2. Então, nota o seguinte, essa condição do exercício aqui, ó, que eu dei uma grifada ali rapidinho, de cinza, né, dei uma destacada ali, essa condição aí tá me dando a base 5, é o log de 2 na base 5. Tá? Então, para eu usar esse dado que foi dado no exercício, eu vou ter que transformar esse logaritmo aqui, eu vou ter que colocar a base 5 nele, tá? Então, log de 25 na base 2, o que eu quero? Aí eu já vou pensar mais à frente. Se eu transformo na base 5, vai ser ótimo. Por quê? Vai ficar logaritmo de 25 na base 5 e o logaritmo de 2 na base 5. Aí pensa comigo, esse logaritmo do numerador, esse aqui eu sou obrigado a saber calcular. Né? Toda vez que o logaritmando for uma potência, tá, da base, eu tenho que saber calcular esse logaritmo. Esse aqui eu sei calcular. Esse aqui eu não sei, mas o exercício me deu o valor dele, o valor que quer aproximação para ele, certo? Então, quando eu transformo esse logaritmo, quando eu passo ele para a base 5, eu faço a mudança de base para a base 5, eu consigo resolver e chegar num valor numérico aproximado, tá? Então, ó, logaritmo de 25 na base 5. O que eu tenho que me perguntar? 5 a base elevado a que número dá 25? A 2. 5 elevado a 2, 25. Então, o logaritmo de 25 na base 5 é igual a 2. Esse logaritmo aqui foi me fornecido no enunciado. Está aqui, ó. É aproximadamente 0,43. Para tirar essa vírgula aqui, para não ficar dividindo por número por vírgula, o que eu posso fazer? Multiplica em cima e embaixo por 100. Multiplicando em cima por 100 dá 200. Multiplicando embaixo por 100 dá 43. Aí fica um pouquinho mais fácil de fazer, principalmente se for à mão, né? Para não confundir posição de vírgula. 200 dividido por 43 vai dar aproximadamente 4,65. Então, isso aqui é um exemplo, né? Que mostra um pouquinho mais da importância aí da mudança de base, né? Que às vezes a gente vai precisar fazer essa mudança de base para inserir dados, né? Até para saber calcular certos logaritmos. Porque o logaritmo de 25 na base 2 eu não sei, nem sou obrigado a saber. Mas quando eu faço a mudança de base, eu incluo aí logaritmos que eu sei calcular e outros que foi me fornecido no enunciado, né? Os dados. Então, galera, até a próxima aula aí, tá? E bons estudos aí.